Oi, gente, tudo bem? Indiara Pompeu de novo aqui, com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, talvez ele seja um pouco difícil para mim, mas eu preciso compartilhar com vocês, né? Até para poder ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que eu passei, né? Para que sirva de alerta, né? E para que as pessoas, principalmente para nós mulheres que focamos muito no nosso trabalho e esquecemos de cuidar um pouco da nossa saúde, para que sirva de alerta e a gente se cuide mais. Enfim, eu andei sumida das redes aí por uns 2 meses, mais ou menos, de 2 a 3 meses, mais ou menos, eu andei sumida das redes. Eu tenho um salão de beleza, né, aonde é a minha realização pessoal, é o meu sonho, onde eu me divirto fazendo e transformando as mulheres. Porém, no início de agosto, acho que foi final de julho, início de agosto, eu descobri uma gestação, né, completamente inesperada, porque eu tenho 38 anos, mas eu descobri essa gestação. Foi muito no susto, os primeiros dias não foram fáceis até cair a ficha, mas depois estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo comemorando, escolhendo o nome, tudo mais, e início de pré-natal, aquela coisa toda. Mas aí que vem a notícia ruim. Com 15 dias de gestação, eu me deparei com uma dor muito forte do lado direito, né? Aqui embaixo, assim, da barriga, que ia até a metade das costas e me queimava muito, muito. Essa dor, ela começou por volta de meia-noite, mais ou menos. E aí eu fui dormir em outro quarto para não acordar o meu marido, porque ele trabalhava durante o dia, né? E eu não queria acordá-lo. Quando foi 2 e pouca da manhã, eu já não aguentava mais a dor. Eu gritava desesperadamente de dor, né? E daqui eu fui direto para... Eu sou do Rio Grande do Sul, moro na cidade de Charqueadas. E daqui eu fui até a cidade de São Jerônimo, porque lá eu sabia que teria um plantão obstétrico, né? Que poderia me atender de emergência. Quando eu cheguei lá, a dor era tão grande que eu não conseguia sentar, eu não conseguia levantar, eu só conseguia gritar e chorar, porque a dor era terrível. Eu me lembro que eu cheguei por volta de 3 e pouca da manhã, me levaram para uma salinha de pré-parto, e eu me lembro das horas porque tinha um relógio bem grande na minha frente. E a dor era tão intensa que veio várias enfermeiras tentar pegar acesso nos meus braços, nos meus pés, nas mãos, e elas não conseguiam devido à dor que eu estava sentindo. E por último eu comecei a ficar muito gelada, muito fria, porque a dor era muito grande, e comecei a desmaiar da dor, né? Quando foi 6 e pouca da manhã, eu pedi pro meu marido ligar pra minha mãe, né? E avisar que eu estava no hospital. Minha mãe escutou os meus gritos, porque a minha mãe sabe que eu sou uma pessoa que eu não reclamo de dor. É difícil eu estar com dor, ou é difícil eu ir pro hospital, só se tiver uma coisa muito grave. E nisso meu marido se assustou, porque eu tava desmaiando demais. Eu tinha muita dor no peito delas me acordarem por aqui. Até que a médica resolveu fazer uma intramuscular, uma morfina intramuscular, né? No meu braço. Foi o que deu uma aliviada. Porém, elas ainda não conseguiam pegar os meus acessos e a dor era insuportável. Era uma dor de contração mesmo, que ela vinha de 30 em 30 minutos. E ela vinha daquele jeito assim que ela te dava vontade de fazer xixi, ela te dava vontade de ir aos pés, ela te dava um suador frio que tu ficava fedendo aquele suador. Acabava que tu vomitava só uma gosma branca, sabe?
Dali eles me mandaram, conseguiram pegar um acesso e me mandaram para uma tomografia mesmo eu estando gestante, né? Para tentar descobrir o que eu tinha. Eu voltei dessa tomografia e aparecia uma mancha muito grande do lado direito, né? Que os médicos não conseguiam identificar o que era. Se era um câncer, o que poderia ser. Meus documentos, eles foram até para hospitais de Porto Alegre e eles não conseguiam identificar o que era. Eles viam que o meu bebê estava no lado esquerdo, estava quietinho, porém aquela mancha ainda era muito assustadora. A dor era insuportável, eu gritava muito de dor. E eles vinham toda hora com tramadol, com morfina, para tentar resolver aquela dor. E aí eles resolveram fazer uma ecografia para ver como é que estava o estado do nenê e se eles conseguiam enxergar alguma coisa. Porém, a minha gestação era muito inicial, ela estava com 6 semanas, o meu bebê não era um embrião ainda, mas ele era um bebê, né? Ele estava quietinho no lugar dele e naquele lado direito ainda tinha aquela mancha gigante, né? Que eles pensavam o pior. Eu fui, gente, de 3 da manhã a 3 da tarde, gritando de dor desesperadamente. Eu nunca senti tanta dor na minha vida e eu não desejo isso para nem meu pior inimigo. A dor que eu senti. E o medo de perder o meu filho, né? É aquele medo que tu não pensa na tua vida, né? Tu pensa que tu pode morrer, mas o teu filho não, né? É assim que a gente pensa. Infelizmente, a nossa cabeça pensa assim, né? Prioridade é sempre os nossos filhos. Quando eles vieram me dar mais uma injeção de morfina, eu já estava roxa, com a boca roxa, pé roxo, tudo roxo já. Já não estava mais coordenando mais nada. Foi quando a minha mãe parou os pés com os médicos e disseram: não, vocês não vão dar mais nenhuma injeção nela de morfina porque vocês vão acabar matando ela. Vocês já deram 4 doses em menos de 4 horas, né? Vocês vão arrebentar o coração dela. Eu quero falar com o médico, eu preciso falar com o médico, eu preciso entender o que tá acontecendo, porque ela tá gritando de dor e ela não passa essa dor de jeito nenhum. Até que um anjo, que eu digo que ele é um anjo, né? Que foi o Dr. Mauro, que me atendeu. Ele pediu para que me levasse para a sala de pré-parto e quando ele me fez um exame de toque, gente, meu Deus. Eu só não voei no teto porque não deu assim, ó. Porque eu dei um grito de tanta dor. E aí ele já se apavorou, né? E aí ele disse assim, pode marcar o bloco cirúrgico para ela para 6 horas da tarde que nós vamos abrir ela. Porém, gente, vocês sabem que dentro da medicina existe uma série de coisas que não pode ser feito sem autorização, sem nada, né? Então, eles não poderiam me abrir, porque eles não sabiam o que eu tinha. Poderia ser um câncer que podia arrebentar, poderia ser alguma outra coisa, né? E é risco para o paciente, né? E a minha mãe conversou com ele e disse, não, eu botei ela no mundo, eu autorizo vocês a abrir ela para ver o que está acontecendo. E pediu para o médico, doutor, aconteça o que acontecer lá dentro, por favor, o senhor venha me dizer o que é, né? Há pouco tempo, a minha família se tornou cristã, né? Nós somos todos cristãos. Temos muita fé em Deus e a gente acredita que sem Deus não somos nada. Oramos muito, pedimos muito para Deus para que revelasse o que ali tinha, né? E eu agradeço também de todo o meu coração ao pessoal da minha igreja, aos meus amigos e até de outras igrejas que rezaram por mim, que oraram por mim, né? Naquele momento. E eu fui pro bloco cirúrgico. Chegando no bloco cirúrgico, eles me abriram
de fora a fora, como se fosse uma abdominoplastia. O corte, ele era muito grande, ele é um corte assim, mais ou menos, né? Porque o que tinha para tirar era muito grande. E o que vocês não vão acreditar é uma coisa que a gente, enquanto ser humano, não acredita que uma coisa dessa possa existir, mas existe. Eu estava com um teratoma de quase 1,5 kg. Neste teratoma tinha cabelo, osso, dente e uma série de coisas dentro desse teratoma, né? Era praticamente... era uma coisa asquerosa, era uma coisa do outro mundo, que se tu olha, tu não diz que isso pode existir dentro do corpo de um ser humano. Eu deveria estar com aquilo já há muitos anos, né? Porém, eu nunca senti uma dor, eu nunca senti uma cólica, eu nunca atrasou minha menstruação, eu nunca tive hemorragia, nunca tive nada, né? Eu só senti mesmo depois que eu descobri que eu estava grávida. E o que foi o diagnóstico que o médico disse que se criou esse teratoma? Foi alguma gestação que não subiu ali e ela ficou alojada dentro do ovário, né? Sou meia leiga nisso, gente. Se eu tiver errado, por favor, comentem aqui embaixo. Só vou arrumar aqui que tá caindo. Comentem aqui embaixo se eu tô falando alguma bobagem. E ele foi se alimentando dentro do ovário e ele foi indo, foi crescendo, até que chegou um ponto que o ovário não suportou, estrangulou ele e ele torceu. Por isso eu tinha tanta dor, né? Porque ele estava torcido. Com isso, na cirurgia, eles tiraram este teratoma, tiraram o meu ovário direito e a minha trompa direita, né? Foi retirada na cirurgia. O médico me mostrou, né? É muito horrível, né? Se eu conseguir pôr uma foto para vocês verem, eu vou colocar, mas eu acredito que não... que se vocês procurarem por teratoma aí na internet, vocês vão ver vários, né? Porque é bem assustador mesmo. E eu voltei para casa, né? Fui super bem atendida no hospital e tudo. Voltei para casa no domingo. E dali começou uma batalha, né? Outra luta para mim não perder o meu bebê, porque eu não tive nenhum sangramento, eu não tive nenhum problema. Mas eu tinha tomado muita medicação, muito tramadol, muita morfina, tinha tomado muita medicação forte e ainda continuava tomando algumas medicações em casa, né? E aí vem o medo e aquele desespero da gente que é mãe, de gerar uma criança com uma formação, né? Eram os medos que eu tinha de gerar uma criança com uma formação, ou de eu levar até 4, 5, 6 meses e eu perder e eu não ter estrutura de novo para suportar, né? Ou nascer uma criança cheia de problema e hoje vocês sabem que é muito difícil, na realidade do nosso Brasil que a gente vive, manter financeiramente uma criança com deficiência. Então, passa muita coisa na cabeça, mas eu amava muito essa criança. Eu queria ela do jeito que ela viesse, porque ela foi a minha salvadora. Eu acredito que essa criança ela veio para me salvar, porque se não fosse essa criança eu ia morrer, porque eu não sabia que aquilo ia arrebentar e eu não saberia que eu tinha aquilo. Então foi um anjo de Deus que veio para salvar a minha vida. E dali foi, gente, foi passando os dias. Quando foi um certo sábado eu comecei com um sangramento. E aí eu já entrei em desespero. Vou dizer para vocês que não foi fácil. Fui pro médico, a médica me examinou, mandou eu para casa, disse que não tinha o que fazer, repouso. Aí a gente fica com aquele medo de comer uma comida, de levantar, de resbalar, de tudo a gente tem medo, né? No domingo esse sangramento aumentou mais. Na segunda ele aumentou mais. Voltei no médico de novo.
Ela olhou e disse pra mim o seguinte: se aumentar mais do que isso, tu volta de novo, porque não tem o que a gente vai fazer. E a sensação de impotência que a gente fica é horrível, porque tu tá perdendo teu filho e tu não tem o que tu fazer. Não tem o que tu fazer. E na minha cabeça eu disse pro meu marido: eu não vou conseguir segurar, eu vou perder. E eu orava de noite, eu pedi pelo amor de Deus: Senhor, se o Senhor me deu, não me tira, né? Mas a gente não sabe o propósito que Deus tem na nossa vida. A gente não sabe. Quando foi na feriado do 7 de setembro, na quarta-feira, começou a vir muito mais, né? Aqueles coágulos que a gente coloca. E aí, dali eu tinha certeza que não ia mais segurar. Quando foi de noite, tava olhando o filme com meu marido, eu senti uma leve pressão, assim. Fui fazer xixi e o meu organismo expulsou, né? O embrião, que era uma bolinha, né? Ele ainda era muito pequenininho. E eu vou dizer pra vocês que foi a dor mais difícil da minha vida. Não tem uma noite que eu não deite e não feche meus olhos e não lembre. Já estava tudo preparado para o chá revelação. Muitas coisas já chegaram, começaram a chegar. E nesse momento tu só quer te isolar, tu só quer ficar sozinha, tu não quer falar com ninguém, tu não quer ouvir ninguém, tu não quer ver ninguém, porque tu escuta sempre as mesmas palavras: Deus quis assim. Mas no momento que a gente tá de luto, a gente não quer saber se Deus quis assim, se não quis assim. A gente só quer saber que era nosso e a gente queria, né? Era meu, né? E a dor é muito grande, ela não é fácil. Eu ainda não superei, vai fazer 1 mês que eu fiz a minha cirurgia. Vão fazer 2 semanas que eu perdi o meu bebê, né? Que ele virou um anjinho e que ele é um bebê arco-íris. Mas a minha vida precisava continuar, né? Eu preciso continuar. Preciso continuar com os meus vídeos para vocês que eu gosto. Preciso continuar me arrumando. Preciso voltar ao meu trabalho, né? Preciso dar seguimento na minha vida. Eu ainda não estou 100%, né? A gente nunca tá 100%, né? Porque a gente lembra a todo momento e a toda hora que a gente vê uma criança passando, ou que a gente vê uma coisa de bebê, né? Mas eu sei que o propósito de Deus foi o melhor, Deus quis assim, e eu aceito a decisão de Deus, né? E oro todo dia e agradeço pelo livramento que eu tive, porque eu poderia ter morrido dormindo, como o médico disse, poderia ter arrebentado, e eu poderia ter morrido dormindo, né? Sem saber do que eu tinha, porque eu fazia tudo quanto era exame e isso não aparecia. Então, gente, esse foi um dos motivos que eu sumi completamente das redes sociais, onde eu abandonei o meu salão, onde eu me anulei e me abandonei, porque eu só queria ficar deitada, não queria tomar banho, não queria fazer as minhas coisas, eu não queria ver ninguém, né? Mas graças a Deus, Deus tem me dado muita força e eu tenho seguido em frente, né? Dia após dia, né? Vencendo uma batalha de cada vez, né? Sempre com Jesus Cristo comigo e no meu coração, né? Então eu precisava dar essa explicação para vocês do motivo do meu sumiço e queria alertar a todas as mulheres que não fiquem sem fazer um exame, que não fiquem sem fazer uma ecografia, que procurem os seus médicos, que procurem qualquer sinal que esteja diferente, procurem o médico, procurem ajuda, não deixem para depois. Não deixem acontecer que nem comigo, né? Que eu passei o que eu passei e que eu não desejo para ninguém. Foi muito doído, muito doloroso.
Hoje eu já me sinto mais forte, já não choro mais como chorava, né? Já estou mais em paz, porque sei que meu filho está nos braços de Deus. E eu também tenho outro filho que é o amor da minha vida. Mas não deixem de se cuidar, né? Às vezes a gente deixa por coisa boba, né? Não deixem, gente. O SUS tá aí. Eu fui toda amparada pelo SUS. Fiz tudo pelo SUS. Medicação pelo SUS. E estou aqui, né? Então, eu tenho só gratidão ao pessoal do SUS que me atendeu, ao Dr. Mauro que me atendeu, né? A minha família que esteve comigo o tempo todo, os meus irmãos em Cristo que nunca me abandonaram em nenhum momento de oração, em nenhuma madrugada que eu fiquei triste e que eu estava precisando de apoio e de ajuda, né? Mas hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo dar a volta por cima. Então é isso, gente. Eu precisava esclarecer, né? Precisava contar para vocês o que estava acontecendo comigo, porque muita gente me perguntava e eu não tinha força para falar, né? Porque doía muito. Ainda dói, não é fácil, né? Mas eu precisava vir e esclarecer, né? O que aconteceu comigo. Procurem, pesquisem sobre teratoma. Isso é comum em qualquer mulher, né? Não quer dizer que eu estou 100%. Hoje eu estou 100%. Mas eu vou ter que fazer tratamento de 6 em 6 meses. Porque eu ainda fiquei com o ovário esquerdo e a trompa esquerda, né? Isso também não quer dizer que eu esteja infértil e que eu não possa ter filho. Não, eu posso, se eu quiser, daqui a 1 ano e meio, eu posso, né? O médico disse que eu estou saudável, eu posso gerar, né? Mas no momento, isso tá fora de cogitação. Nesse momento eu preciso me cuidar, eu preciso voltar ao meu trabalho, à minha rotina, preciso voltar à minha autoestima e preciso voltar à minha vida, né? Então é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo, ele não é um vídeo com coisas boas, né? São notícias importantes, mas eu resolvi gravar ele porque eu não achei muita coisa no Facebook que falasse ou que explicasse sobre isso, né? E eu acho que, de alguma maneira, ele vai servir de ajuda para outras pessoas. Certo, pessoal? Obrigada pelo carinho. Compartilhem com os amigos que vocês tenham e que estejam passando pelo mesmo problema. Se precisarem de qualquer coisa, de conversar ou de perguntar, fiquem à vontade. Pode deixar nos comentários abaixo que assim que eu puder, eu irei responder com todo carinho para vocês. Certo? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.